Ganho de capital imobiliário, lucro imobiliário, o que você, corretor de imóveis, precisa saber exatamente para direcionar os seus proprietários, na medida exata, sem vacilar na informação. Me chamo José Florencio, sou corretor de imóveis há 23 anos e quem me conhece sabe o quanto eu valorizo esse conhecimento documental para corretores. Entretanto, tem exceção e eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Se você quiser me conhecer um pouco mais, você que está chegando aqui novo, ou ter acesso à minha metodologia no passo a passo, desde as primeiras abordagens com o proprietário, a captação do imóvel exclusivo, a avaliação do imóvel e convencimento do proprietário quanto ao valor real de venda do imóvel, porque isso é o mais importante. Você, pré-análise documental, detectação de problemas, divulgações do imóvel de forma orgânica, primeiro atendimento com foco na condição e pagamento do cliente, negociação, fechamento, sinal e princípio de pagamento. O passo a passo da minha metodologia vai na descrição do vídeo ou nos primeiros comentários. Acesse o link Escola do Corretor de Imóveis. Clica lá, fala com a minha equipe de venda sobre um cupom de desconto exclusivo que está rolando agora para você. Vai lá. Galera, quem me conhece sabe o quanto eu prezo essa parte de conhecimento documental, né? Só que lá quando eu estava fazendo faculdade, a minha primeira ideia de monografia foi falar sobre isso. E aí eu comecei a fazer pesquisas mais práticas, que eu gosto de algo prático, e eu comecei a descobrir que tinha fiscais da Receita Federal que não entendiam, não sabiam falar com exatidão. Também contadores que não conheciam do assunto, então eu me abstive, desisti da monografia e também, de certa forma, é um tipo de conhecimento documental que eu faço questão de conhecer só sob medida. E aí, galera, o que acontece? O que você deve instruir? Primeiro, o ganho de capital é um imposto, tá? Que é pago, que o proprietário paga quando ele vende o imóvel, quando houve lucro em relação à compra. Vamos supor que o cliente proprietário comprou um imóvel por 200 mil. E aí ele vendeu o imóvel por 400 mil. Nós temos 200 mil aí de lucro imobiliário. Sobre esses 200 mil, em regra, tá? Em regra, ele pagaria 15% do valor do imposto, 15% do lucro. Ou seja, 15% de 200 mil, 30 mil reais. É isso? 30 mil reais de lucro, de ganho de capital. Só que isso é a regra. Existe uma chamada MP do Bem, que eu não me lembro o ano que foi promulgada. Ela traz alguns benefícios, exceções, descontos, que poucas pessoas dominam. Então, você não deve se comprometer com um cliente proprietário em estar passando uma informação fidedigna, real, não se compromete com isso. O que você tem que saber? Você tem que saber se o proprietário tem necessidade e motivação de venda real do imóvel. O proprietário tem motivação de venda real do imóvel, ele precisa vender. Se ele precisa vender, se ele vai ter que pagar o lucro imobiliário ou não vai pagar, ele vai pagar. Então você pode ficar meio desprendido disso, ele vai pagar se ele tiver que pagar, porque ele precisa vender o imóvel. 2, você não precisa tocar nesse assunto, tá? Eu só toco nesse assunto quando eu percebo que o valor de compra é muito abaixo do valor de venda. E aí eu tento ser discreto, falar com o proprietário, olha, se eu fosse senhor, fala com o seu contador, existe um ganho de capital que pode ser que o senhor tenha que recolher agora, sem assustar. Se o proprietário me pergunta, e aí, eu vou pagar lucro imobiliário? Eu vou falar para ele exatamente isso que eu já falei aqui no vídeo. Olha, isso é um assunto muito complexo, poucas pessoas dominam. Eu aconselho o senhor a procurar um contador que conheça sobre isso, ou a Receita Federal, para ele poder instruir o senhor. Porque existem várias exceções. Existem situações em que o senhor não vai pagar, existem situações em que o senhor vai ter desconto. Eu conheço pessoas que já venderam imóvel com lucro imobiliário e não declararam e não pagaram nada. Eu conheço outras pessoas que foram lá, declararam e pagaram os 15%, outros que pagaram menor. Então o senhor precisa se informar com mais
clareza no contador ou num fiscal da Receita Federal. Se o proprietário tem necessidade de venda, gente, ele não vai deixar. E com essa instrução, você não se compromete com ele. Gente, esse é um assunto muito complexo, que eu, apesar de analisar, de adorar a análise documental, eu não quero me aprofundar. A mesma coisa é corretor que quer entender de documentação até as estrelinhas, sem ele ter tido no chão. Tem corretor que quer saber como é que vai fazer o uso capião extrajudicial ou judicial, mas ele não sabe nem analisar uma documentação, uma certidão de ônus reais. Assim é. Para você cursar uma faculdade, muitas vezes você vai ter que passar pelo pré-escola, pelo primário, ginásio, antigamente, né? Segundo grau, até chegar na faculdade. Então você, corretor de imóveis, precisa saber na medida. E sobre o lucro imobiliário, para você não se comprometer, o que você precisa saber é exatamente isso que eu ensinei aqui e como você direcionar o seu proprietário. Valeu? Gostou do vídeo? Se foi útil para você, prático, né? Foi prático, né? Curta, comenta, compartilha comigo, ajuda o engajamento dele. E se você quiser ter acesso ao meu conteúdo, um conteúdo raiz, exclusivo, vai na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, clica na Escola do Corretor de Imóveis, aproveita o cupom exclusivo que está rolando lá. Sabe por quê? Porque isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Um abraço!